Sr. Deputado André Neto, muito obrigada pelas questões que me colocou e que me vão permitir seguramente esclarecer um conjunto de matérias que eu não abordei, obviamente, na minha intervenção inicial, porque tinha um tempo relativamente contado e, portanto, procurei fazer a súmula daquilo que me parecia mais relevante. Quanto às questões relacionadas com as declarações em matéria de mandato da Sra. Procuradora da República, eu queria dizer aqui o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro, o chefe de Governo, respondeu já neste Parlamento relativamente a todas as questões que lhe foram colocadas nessa matéria. Sobre esse assunto, eu não direi mais nada. Não tenho mais nada a acrescentar, não acrescentarei mais nada. Não acrescentarei nem mais uma palavra. Como compreenderão, não acrescentarei nem mais uma palavra. E, portanto, os seus deputados foram... Não. O que havia para esclarecer foi esclarecido. O que havia para esclarecer foi esclarecido pelo chefe de Governo no Parlamento. E depois da palavra do chefe de Governo, eu não me pronunciarei sobre isso. Os deputados... Não, Sr. Deputada. Depois do chefe de Governo se pronunciar e falar sobre o assunto, eu não direi nem mais uma palavra. Além de mais, como compreenderão, não vou continuar a alimentar essa. O país seguramente foi esclarecido através das múltiplas opiniões que foram sendo emitidas sobre essa matéria. E a vontade do Governo nessa matéria vai ser manifestada no momento próprio. Quanto ao Pacto da Justiça, a Sra. Deputada Andréa Neto referiu que o Pacto de Justiça significava um consenso inédito. Eu acho que é um consenso muito importante, mas que não é inédito. Como sabe, houve anteriormente iniciativas também nessa matéria, em anos anteriores, que foram, de facto, iniciativas igualmente importantes. Algumas chegaram a bom porto, outras não, mas, obviamente, não estamos aqui a falar de não é uma primeira vez, assim se pode dizer. E, de facto, o Pacto da Justiça tem um conjunto de matérias, organiza-se num conjunto de matérias, nomeadamente aquelas que referiu, a organização judiciária, o acesso ao direito, a justiça económica e a criminalidade económica. Tanto quanto eu percebo, nós temos agora, neste momento, uma situação em que, digamos que o debate passou para o nível dos agentes políticos. E aquilo que sei é que o Parlamento tem organizado um conjunto de debates envolvendo, em primeiro lugar, os responsáveis institucionais das magistraturas e das ordens envolvidas nesta matéria e que no âmbito dessas audições, o Governo, a Ministra da Justiça, será também chamada para se pronunciar sobre o pacto. E, portanto, eu tenho neste momento já a análise feita das propostas apresentadas, portanto, a análise a avaliação que faço de cada uma das propostas e, obviamente, na altura que for aqui chamado ao Parlamento, falarei sobre elas. Indiscutivelmente, considero que este momento é, de facto, um momento muito importante, pelo número de medidas que foram aqui propostas. Muitas delas têm, de facto, uma dimensão muito prática, o que revelam o conhecimento das matérias, e eu privilegio muito a dimensão prática, apesar de, obviamente, o enquadramento teórico é sempre importante, a dimensão prática é muito relevante. Algumas daquelas medidas foram medidas que já foram até tomadas, que existem já, que foram tomadas. Eu chamo, por exemplo, à colação as medidas relacionadas, por exemplo, com a especialização nos tribunais superiores. Já é possível hoje, pela delegação do sistema judiciário. Portanto, há lá medidas que já estão implementadas e que já formalmente já podem ser adotadas, mas, obviamente, eu não falei ainda com as pessoas que intervêm no pacto, farei isso depois do Parlamento tomar então esta iniciativa e nessa altura penso que será um momento azado para me articular com os intervenientes e definirmos aquilo em que o timing do avanço. Quanto aos estatutos, os estatutos das magistraturas judiciais e do Ministério Público. Eu tenho aqui a cronologia dos trabalhos. Posso fazê-la, talvez não seja muito útil. Queria só explicitar aqui uma coisa. De facto, a perspectiva que eu tinha era de que os estatutos estivessem prontos para estar aqui no Parlamento no princípio de janeiro de 2018. Quero recordar que a dimensão remuneratória dos estatutos, aquilo que era a componente remuneratória possível, ficou assegurada no Orçamento de Estado para 2018.
No mais, estas negociações foram negociações muito abertas, muito intensas, muito francas, em que nós procuramos, de facto, o trance, todas as partes procuraram, no que diz respeito aos magistrados judiciais, a Associação Sindical dos Magistrados Portugueses e nós, no que diz respeito ao Ministério Público, o trabalho foi feito com uma articulação maior, com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e com a Procuradoria-Geral da República, portanto, num sistema de troika, se assim se pode dizer, o que fez com que as coisas se atrasassem mais. Em qualquer caso, o que é que posso dizer quanto a timings? Estão os dois estatutos neste momento em processo legislativo. O dos juízes está numa fase mais avançada, foi aprovado em Conselho de Secretário de Estado, irá agora a Conselho de Ministros. O do Ministério Público está neste momento em fase de audições. Obviamente, na matéria de audições, como sabem, nós indicamos prazos, mas temos um cuidado grande, sobretudo quando os prazos são apontados para os conselhos, em não considerar que esses prazos sejam prazos de preclusão. E, portanto, os conselhos têm, por vezes, necessidade de mais tempo para emitir os pareceres e nós aguardamos. Não, tão cedo quanto possível, mas não quero adiantar uma previsão. Eu tenho, neste momento, relativamente aos estatutos dos magistrados judiciais, é uma coisa que é mais do domínio do Governo. Relativamente aos estatutos dos magistrados do Ministério Público, nós temos, neste momento, está em fase de audições e o avançar com uma previsão agora chocaria, obviamente, com as dificuldades que possa haver ao nível do timing das audições. Quanto aos funcionários judiciais, se é verdade que relativamente aos estatutos das magistraturas, o meu compromisso foi que em janeiro os estatutos estariam aqui e que a perspectiva era que estivessem em vigor em janeiro, relativamente aos estatutos sociais de justiça não há um compromisso idêntico. Relativamente aos outros estatutos, a minha indicação aqui sempre foi a de que nós trabalharíamos em 2017, no sentido de em 2018, porque de facto aquilo que havia, a indicação do Governo é que as carreiras seriam em 2018, foi sempre esta a indicação, e portanto relativamente aos estatutos sociais de justiça, nós estamos a trabalhar neles, tal como a Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem nessa matéria informação pertinente, tudo o que me disse está correto. Há um primeiro projeto, que é um projeto de estatuto, que foi discutido com as associações sindicais. Chegou-se à conclusão de que era preciso aprofundar as matérias, sobretudo na dimensão dos conteúdos funcionais sociais de justiça, e, portanto, essa dimensão está agora a ser aprofundada e, portanto, a seguir prosseguiremos outra vez o processo negocial com os sociais de justiça. Quanto aos registros e notariado, de facto é verdade que em sucessivos orçamentos foram sendo inscritas indicações no sentido de se iniciar os processos relativos à revisão das carreiras dos registros e notariado. E nós que iniciamos em 2017 o trabalho relativo à revisão das carreiras, no sentido de em 2018 esse trabalho estar terminado. É um trabalho, de facto, muito complexo, que implica a revisão das carreiras e a componente remuneratória e a dimensão orgânica. A perspectiva que nós estamos neste momento a trabalhar em articulação muito estreita com o Ministério das Finanças, ainda a dimensão carreiras e remunerações, e a perspectiva que temos é que no limite do prazo que foi aqui apontado pelo Parlamento, que é junho deste ano, que tenhamos tudo pronto para vir para apresentar ao Parlamento. Relativamente ao pessoal da Polícia Judiciária, a resposta de base é a mesma, era 2017 para preparação e, de facto, em 2017 tivemos vários contactos de trabalho com a Associação Sindical de Polícia Judiciária. Em 2018 criamos um grupo de trabalho que vai agora, presidido por um ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, que vai agora trabalhar e apresentar uma proposta de articulado. Essa proposta não vai contemplar essa sugestão de indexação das remunerações dos senhores investigadores aos magistrados. Portanto, não é neste momento a ideia do Governo. E creio ter respondido às questões que o Sr. Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Essa resposta pode anunciar a resposta pode anunciar a Sra. Deputada, mas respondi. Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito obrigado, Sra. Ministra. Renovo os cumprimentos
Senhores Secretários de Estado e as senhoras e senhores deputados, tentarei não sobrepor ou repetir as perguntas que já foram colocadas, mas de qualquer maneira penso que o Sr. Ministro começou por fazer um balanço do desempenho do Ministério da Justiça e do desempenho da Justiça, melhor dito, e eu penso que o retrato do funcionamento dos nossos tribunais, que foi feito na sua exposição, foi feito de uma forma elucidativa, mas penso que até mais ilustrativa ou mais até impressiva do que as palavras da Sra. Ministra foram as palavras proferidas há menos de um mês pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, por inerência, Presidente do Conselho Superior da Magistratura, quando refere, e cito, os relatórios semestrais de todas as comarcas que o Conselho Superior da Magistratura avaliou revelam de modo estruturado e consistente bons, mesmo muito bons resultados em todos os indicadores de desempenho. Na taxa de resolução, na taxa de recuperação, nos índices de congestionamento, no tempo médio de agendamento e decisão. Sendo certo que acrescenta que a lucidez do pessimismo ou o pessimismo lúcido corta a esperança de algum dia fazer compreender a realidade contra o domínio das percepções que não mudam nunca, mesmo quando confrontadas com a evidência. É evidente que a Sra. Ministra fez, e fez muito bem, a referência de que este resultado se deve aos agentes da Justiça, primacialmente, mas também é inequívoco o esforço que o Governo tem feito para que estes resultados possam ocorrer e, desde logo, em primeiro lugar, a Sra. Ministra referiu 250 magistrados que reforçaram o sistema. Eu permitir-me corrigi-la, são 380, porque já poderemos referir, e penso que é justo fazê-lo, com os 128 do curso já aberto, e que, portanto, 3 cursos em 2 anos, 380 magistrados, comparam bem, por exemplo, com 160 do quadriênio que precedeu este. E a Sra. Ministra referiu também há pouco um número particularmente impressivo, que é aquele que ocorre na jurisdição administrativa. Penso que não é demais sublinhar que um reforço no quadro de magistrados superior a 50% do universo constitui uma pressão de renovação enormíssima, que eu diria mesmo uma crise de crescimento, porque quase que a cultura dos que aportam ao sistema se equipara àqueles que já o estão e, portanto, quem conhece o funcionamento do sistema de justiça só pode secundar esta observação, é que é de facto uma pressão enorme e que, também reportando novamente à questão da formação dos magistrados, aquilo que nós sabemos também é que os cursos que têm sido feitos nesta legislatura estão a esgotar a capacidade formativa do SES, ou seja, não seria possível, com as condições que o SES tem, formar mais do que este e, portanto, não menos do que o limite da capacidade formativa tem sido feito. É também, e a Sra. Ministra referiu, relevante o reforço em 400 oficiais de justiça, porque é conhecida as carências ao nível dos oficiais de justiça e a relevância que têm para o funcionamento do sistema, para além, obviamente, e não é pouco, o desbloquear das suas carreiras, que também ocorreu com este Governo. Mas também, até do ponto de vista sistémico, eu também, em termos de balanço, também penso que é importante enfatizar que foi também nesta legislatura que se concretizou finalmente a almejada há anos autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior da Magistratura, dando assim, não apenas no plano simbólico, mas no plano fáctico, um corolário financeiro da independência do Poder Judicial, fazendo inscrever as respectivas verbas na rúbrica de órgãos de soberania. A Sra. Ministra também referiu, e é-nos particularmente grato que o tenha feito, porque o sempre o defendemos, sublinhou a reabertura dos tribunais encerrados na anterior legislatura, com isso reforçando o princípio da coesão territorial e esperemos até que após o Congresso do próximo fim de semana o PSD volta a acompanhar-nos nessa preocupação de reforço do interior e da preocupação da presença do Poder Judicial,
reportando-nos, aliás, à intervenção que o PSD teve nesta Assembleia da República quando da discussão daquela que viria a ser a Lei 52/2008, quando, pela palavra do Sr. Deputado Rui Gomes da Silva, quem em nome do PSD aí interveio, referiu, e cito, para o PSD, e cito, opõe-se desde logo a que a agregação de quaisquer comarcas possa implicar o encerramento de quaisquer tribunais, contribuindo para acentuar a desertificação do interior do país e dificultar o acesso de cidadãos ao direito e aos tribunais. Esta era a posição do PSD em 2008, foi, como se sabe, colocou-se nos antípodas o PSD de 2011, esperemos que regresse a essa posição, porque seguramente a coesão territorial beneficiará. Mas, Sra. Ministra, numa recente publicação muito relevante, e eu penso que ainda não lhe terá sido dado o suficiente destaque, mas também se compreenderá pela espessura da mesma, os 40 anos de políticas de justiça, em que vários autores, vários operadores, vários agentes da justiça se debruçam de forma qualificada sobre o funcionamento de 4 décadas de justiça em Portugal. Uma nota que perpassa ao longo das mais impressivas intervenções é que a justiça, o que distingue a justiça, melhor dito, de outras áreas de políticas públicas é o seu déficit de monitorização e escrutínio. Será essa, aliás, a pedra de toque que a distingue e que permite identificar alguns dos estrangulamentos da justiça, e citando, relativamente à justiça, se observa a inexistência de sistemas rigorosos e robustos de prestação de contas. E isso serve-me para saudar enfaticamente o Governo com a criação do primeiro sistema de indicadores de gestão dos tribunais, o SIG-T. Nós sabemos que esses indicadores se destinam primacialmente e bem aos órgãos de gestão das comarcas e aos órgãos de gestão das magistraturas, mas precisamente para cumprirem esse propósito de escrutínio público da justiça, aquilo que eu pergunto é se está previsto um acesso gradual, ou seja, para além do acesso daqueles que operam diretamente e que se compreende que numa fase inicial seja circunscrito àqueles, se podemos esperar que essa monitorização, esse escrutínio se alargue para os demais agentes, nomeadamente esses indicadores serem públicos. A Sra. Ministra referiu também a questão da redução das pendências. É certo também, como também não podia deixar de ser, estando o país melhor, vendo uma melhoria do clima económico, reposição de rendimentos, tudo isso contribui também aí para uma redução da pressão sobre as entradas nos tribunais, portanto, uma economia mais saudável, uma economia a crescer, tem também reflexos no universo da justiça e a questão subejamente identificada de há anos como um dos principais estrangulamentos que se prende com a ação executiva, só podemos sublinhar e aplaudir, saudando, obviamente, uma vez mais também todo o trabalho de todos os agentes da Justiça, a redução superior a 200 mil dos processos, das pendências dos processos executivos e, portanto, uma taxa de resolução superior a 160%, foi o número que eu apontei, que a Sra. Ministra referiu, e que, aliás, reportando-me uma vez mais aos 40 anos de políticas de justiça, constituem uma observação particularmente útil, porque até hoje as reduções das pendências ocorreriam em resposta de maior pressão sobre o sistema e, portanto, o que está a ocorrer, e isto é novo, uma maior taxa de resolução num momento em que a pressão sobre o sistema também é menor, o que quer dizer que o sistema está a responder de formas, presumimos e esperamos, estruturada e voluntária, portanto, a tal também a disponibilidade e o empenho dos profissionais da Justiça e, portanto, também por aí nós sublinhamos esse dado e terminava, Sra. Ministra, com 4 questões que gostaria de ver abordadas. Uma constituiu notícia muito recentemente, aquilo que se prende com o regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que manifestou, aliás, suscitou, aliás, manifestações públicas. Nós sabemos as notícias que houve um encontro entre a Ordem dos Advogados e o Ministério da Justiça e não sei se o Ministério da Segurança Social, portanto,
Sr. Ministro, se nos pode dar o ponto da situação, quais são as perspectivas que se abrem. Foi já falado a questão dos relevantes acordos para a Justiça, e como sabe, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu precisamente a audição dos seus subscritores e dos conselhos superiores, precisamente para podermos fazer e dar cumprimento àquilo que, aliás, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça havia referido muito recentemente, que é a necessidade de dar uma coerência sistémica a 80 medidas, todas elas pertinentes, mas avulsas e, obviamente, que não pretendiam ser outra coisa que não isso, e, portanto, era bom, e nós falo-emos, e a Sra. Ministra manifestou já a sua disponibilidade para o fazer também no que diz respeito ao Governo. Uma terceira questão, ainda dependente dessa, que é a previsão e feita no que diz respeito concretamente ao acesso ao direito, e nós sabemos que uma justiça mais respondente à economia e às empresas, que é o caso, não pode ser nunca uma economia que secundariza a sua acessibilidade aos que dela carecem, e, portanto, a questão do apoio judiciário e da revisão das custas. E, finalmente, Sra. Ministra, uma questão que não posso deixar de colocar, que é recorrentemente a interpelação que nos é feita, nomeadamente pelo Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que se prende com afirmações, e cito novamente, que o Supremo Tribunal de Justiça está de facto afastado desde 2007 da intervenção e decisão em matéria de questões de processo penal, especialmente quando esteja em causa a concretização e o respeito por direitos fundamentais. Eu penso que nenhuma senhora deputada desta Comissão se sente confortável quando o Presidente do Supremo Tribunal do seu país diz que esse Tribunal está afastado da concretização e respeito por direitos fundamentais em muitas questões e, portanto, reclama uma revisão do regime de recursos. É evidente, todos compreenderemos que essa revisão do regime de recursos, supostamente, deve ter a iniciativa de uma proposta de lei, não propriamente de projeto de lei. Não é necessário, mas é aquilo que seria expectável. Portanto, Sra. Ministra, faça estas declarações que certamente não ignora, se perspectiva alguma reponderação desse regime de recursos, porque, de facto, era uma matéria que conviria que não lhe pudesse assistir razão, e receio que lhe assista a razão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Relativamente à primeira questão que colocou, e que tem basicamente a ver com a leitura que é feita na obra, por vários autores, na obra relativa à avaliação dos 40 anos de política de justiça, e que aponta muito para a circunstância de, na Justiça, haver um déficit de monitorização e de escrutínio, e, de facto, esse déficit é um déficit real. Eu diria que o déficit, de alguma forma, foi colmatado com a criação dos indicadores de gestão, e fez-me uma pergunta, eu respondo. Nós temos uma primeira versão dos indicadores de gestão, iremos trabalhar no sentido de os aperfeiçoar e também no sentido da abertura dos indicadores ao público. Por outro lado, temos também neste momento um portal da Justiça que contém um conjunto de dashboards com indicações que eu acho que são indicações relevantes do que diz respeito ao desempenho do sistema de justiça, não só do sistema judicial, mas do sistema de justiça no seu conjunto. Eu aqui falo do judicial, eu falo da reinserção, eu falo dos registros de notariado, e que é, de facto, neste momento, embora esteja em construção, portanto, em modo beta, é, de facto, neste momento, um instrumento precioso, não só ao nível da informação, como também ao nível da disponibilização de serviços online. Eu creio que nós temos para ir cerca de 38 serviços online concentrados nesse portal, e que acho que era importante acompanhar isso. Penso também que há hoje, da parte das magistraturas, e sobretudo dos órgãos de gestão das comarcas, uma grande preocupação, quer com a análise e, portanto, a criação de instrumentos que os capacitem para analisar, quer também com a externalização da informação. O que nos cria aqui, digamos que, um novo paradigma ao nível da relação entre o judiciário e o público em geral, em matéria de transparência e em matéria de esclarecimento.
É verdade que os resultados que apresentados em matéria de justiça económica são também tributários da melhoria do ambiente económico e da reposição dos rendimentos das famílias em função das políticas do último governo. Mas a verdade é que, do ponto de vista percentual, não há comparação nenhuma. Do ponto de vista percentual, curiosamente, a redução das entradas, ou seja, o melhor ambiente económico, aquilo que determinou foi uma redução dos processos de cobrança de dívidas e, como tal, uma redução dos processos executivos. E é verdade que há uma redução de entradas na ordem dos 32% e que a redução das pendências é na ordem dos 24%. Só que a ordem de grandeza é absolutamente extraordinária. Enquanto ao nível da redução de entradas nós temos cerca de 14.800 entradas a menos entre 2015 e 2017, no que diz respeito à redução de pendências, nós temos mais de 230.000 pendências. O que significa que há aqui, efetivamente, um esforço grande do sistema. Quer dizer, não se trata tanto da contenção ao nível das entradas, é verdade que é importante, temos menos 14.000, mas o esforço maior é, de facto, o esforço que está a ser feito ao nível da redução das pendências. E, nomeadamente, eu queria aqui citar um grupo de acompanhamento que existia já e que nós continuamos e que faz a monitorização do comportamento da ação executiva em todos os juízos de execução ao nível nacional e que engloba pessoas das várias áreas, representantes do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, oficiais de Justiça, da OSAI, o Sr. Deputado deixa-me acabar de falar, que vão identificando, de facto, as entropias e que vão assinalando, digamos, pontos de melhoramento que, obviamente, nós vamos introduzindo. O Sr. Deputado Abreu Amorim, eu não estava agora, eu acho que isto provavelmente é completamente mas eu quero dizer-lhe uma coisa. Quando eu digo que há aqui um trabalho muito importante do Governo, eu não quero dizer que que não haja trabalho anterior. Percebe? Aquilo que eu estou a dizer, eu não quero dizer que não haja trabalho anterior. Eu não tenho, quer dizer... Não, Sr. Deputado, não. Eu não tenho a ideia. Ó, Sr. Deputado, eu não tenho a ideia de que cheguei e descobri a pólvora. Não. Há muita legislação que foi feita no governo anterior. Nós, na primeira fase do governo, tivemos um trabalho brutal de regulamentação, mas aquilo que era preciso fazer agora era ir ao concreto, era desfazer os nós. E é isso que temos estado a fazer. E ao desfazer os nós no concreto e ao trabalhar com as pessoas que têm a mão na massa, se assim se pode dizer, que estamos a identificar os nós de estrangulamento e a desfazê-los. E é isso que está a desfazer. Porque às vezes a legislação, de facto, tem um papel importante, nomeadamente o papel da contenção. E teve o papel da contenção. Mas, como disse, os níveis de contenção não explicam aquilo que é dependências. E a alteração, de facto, das dependências tem muito a ver com a intervenção no concreto. É isso que eu quero aqui dizer, para que não fique a dúvida ou que se pense que eu vim para aqui dizer que faço milagres. Não tenho essa política, não tenho essa prática, não é essa a minha forma de fazer política e, portanto, o Sr. Deputado pode estar descansado. Pronto. Agora, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a outra questão que me colocou tem a ver com a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, CEPAS. E essa é, de facto, uma questão que tem estado na ordem do dia e que tem envolvido um trabalho complexo entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Como sabem, o novo regulamento da CEPAS foi aprovado em 2015, em junho de 2015. Entretanto, em 2016, foi aprovada aqui uma resolução da Assembleia da República que obrigou à constituição de um grupo de trabalho para a avaliação do novo regulamento. E esse grupo de trabalho foi efetivamente constituído, teve a funcionar no Ministério do Trabalho, integrou pessoas do Trabalho, da Justiça, da Ordem dos Advogados e da OSAI e apresentou o relatório em novembro de 2017. Esse relatório conclui pela sustentabilidade da CEPAS
com base em trabalhos que foram feitos por uma auditora, trabalhos sobre a sustentabilidade e concurso sobre a sustentabilidade até 2031. Em novembro, no final de novembro, os senhores bastonários da Ordem dos Advogados e da OSAI pediram-me uma audiência. E nessa audiência vieram pedir uma iniciativa legislativa urgente no sentido de reduzir as taxas contributivas para 2018 e para 2019 de 21% para 20% e de 23% para 21%, respectivamente. Só que esse impacto não tinha sido ponderado nos estudos de sustentabilidade que existiam. E, portanto, não era possível, aquilo que eles pretendiam era que isto entrasse em vigor a 1 de janeiro de 2018, a 27 de setembro não tínhamos margem para fazer a análise necessária de sustentabilidade que permitisse entrar em vigor a 21 de janeiro. Eu quero também referir que a sustentabilidade da CEPAS, obviamente, ao longo destes anos, foi muito prejudicada por uma dívida enorme de 132 milhões, que não foi cobrada judicialmente. Entretanto, estas preocupações são também preocupações, há um conjunto de preocupações que acabaram por levar a que um grupo de advogados fizesse uma petição. A petição desse grupo de advogados tem muito a ver com a questão das prestações sociais. Portanto, é as questões da parentalidade, da maternidade, do desemprego. E, portanto, são essas questões que afligem este grupo de advogados, ilegitimamente. E, portanto, nós... legitimamente, claro. Legitimamente, claro, é legítimo. É legítimo, para além de mais, porque a advocacia usa essencialmente feminina, convenhamos, não é? E, portanto, ainda que assim não fosse, as questões da parentalidade não têm só a ver com a mulher. Mas a verdade é que a advocacia usa essencialmente feminina e que não é aceitável, digamos, que não haja proteção social para determinado tipo de situações. Ora bem, a assistência de proteção social para essas situações implicou também outros estudos de sustentabilidade. Mas, em qualquer caso, no dia 6 de fevereiro, na sequência da análise que foi feita pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Justiça, de um conjunto de propostas que foram entregues pela CEPAS, já depois de feito o trabalho do Grupo de Trabalho, foi possível encontrar um conjunto de entendimentos